Olá, tudo certo? Hoje a gente vai para mais uma aulinha de revisão, ok? Vamos falar sobre sujeito e predicado. Lembram dessa aula? O que é um sujeito e o que é o predicado? Vamos relembrar? Após a prof dar uma explicadinha rápida, né? Para vocês relembrarem esse conteúdo. Ao final do vídeo vocês farão os exercícios de revisão que estão a seguir, ok? Boa sorte a todos e qualquer dúvida, gente, estou aqui. Vamos lá? Vocês devem lembrar que para produzir sentido, as palavras da nossa língua elas precisam se relacionar, certo? E para se relacionar, elas precisam ter um enunciado completo, elas precisam ter um sentido, né? Eu não posso falar assim, fui praia comer. Vocês entenderam o que eu quis falar? Não, né? Por isso que as nossas frases precisam estar em ordem, né? Fui comer na praia, né? Aí você já entende. Entretanto, nós temos dois tipos de frase, certo? Frase nominal e frase verbal. A frase nominal, ela pode ser qualquer palavra ou qualquer enunciado que possua um sentido completo sem o uso de verbo. Ela não pode ter verbo, tá? Um exemplo disso é socorro. Socorro é verbo? Não, não é verbo, né? Mas eu entendo o que significa. Eu sei que é um pedido de ajuda, que alguém está sofrendo alguma coisa e precisa que eu ajude através de uma única palavrinha, socorro, né? Então eu chamo de frase nominal, porque não possui verbo. Já as frases verbais, né, são aquelas que se relacionam, né, em torno de um verbo. Elas vão ficar em torno de um verbo, ou seja, vai ter verbo na oração. Vamos ver uns exemplos. A aula começou. Maria chegou. Começou é o verbo, certo? Verbo começar. E Maria chegou, verbo chegar. A aula começou. Eu entendo o que essa oração está querendo me dizer. E Maria chegou também, apesar de eu ter duas palavrinhas, mas eu entendo que a Maria chegou, correto? Então aí nós temos uma frase verbal. Vamos ver algumas orações aqui, ó. Cebolinha tem muitas manias. Nesse caso aqui, o sujeito é o Cebolinha. Sujeito é a parte principal da oração, da frase. Já o predicado, ele vai ser aquilo que complementa ou que justifica o que o sujeito está fazendo, né? Então, tem muitas manias. Todas as noites aconteciam coisas estranhas. Uma dica bem interessante, tá? Nem sempre, gente, o sujeito ele vai vir no início da frase. Ele pode vir depois, tá? Porque sujeito é o que e o predicado. O sujeito é quem e o predicado o que. Olha um exemplo que a prof colocou aqui no caderno. A menina voltou da viagem. Quem voltou? A menina. O que aconteceu com a menina? Ela voltou da viagem. Então, o sujeito, tá? É quem? Quem que desenvolve a ação? E o que é o predicado. O que aconteceu com a menina? Ela voltou da viagem. Portanto, eu tenho o sujeito e tenho o predicado. Uma oração, ela precisa dessas duas partes importantes, tá? Necessárias para ela ter sentido. Ela precisa do sujeito e ela precisa do predicado, correto? Então, o sujeito é quem? Quem realizou a ação? A menina. O que a menina fez? Voltou da viagem. Então, sujeito quem? Predicado ok. Predicado o quê? Ficou claro? Uma dica bem interessante é que o verbo sempre vai acompanhar o predicado, tá? Ele indica a ação praticada do sujeito. Então, o verbo sempre vai acompanhar o predicado. Percebam que nessa oração aqui que a prof deu o exemplo, o sujeito é a menina. E logo depois da menina vem o verbo, que é voltou. Ok? Deixa a prof arrumar aqui. Olhem só. Nesse caso aqui, o voltou é o verbo, certo? Do verbo até o final da oração, eu vou chamar de predicado. Então, terminou o sujeito, começou o verbo até o final, eu já sei que é o predicado. O núcleo do sujeito é a palavra principal, aquela que pratica a ação. Então, aqui, quem está praticando a ação? A menina.
Só que o núcleo, ele sempre vai ser uma única palavrinha. Nesse caso aqui, o nosso núcleo é a menina. Olhem só. Núcleo. Por que é o núcleo? Porque é a palavra principal, tá? É o termo principal da frase. Porque sem ela, a oração não teria sentido, ó. A voltou da viagem. A quem? A menina. Então, o núcleo sempre vai ser a palavra principal da oração. Então, por hoje é isso, gente. Espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês, tá? A questão de sujeito e predicado, tá? Só para vocês relembrarem, então. O sujeito é quem? Quem está fazendo a ação? E o predicado é o quê, tá? Então, sujeito quem, predicado o quê? Lembrando que o sujeito sempre será aquele que está fazendo a oração, certo? E o predicado qual é essa ação? Outra dica também, tá? Que o predicado sempre vai iniciar no verbo. Do verbo até o final da frase é o predicado. O que vem antes do verbo, né, é o sujeito. Então, sujeito e predicado. Espero que tenha ficado claro, né? E por hoje era isso. Até a próxima aula.